Você já se perguntou por que certas mulheres se apaixonam por homens que não são os mais bonitos, nem os mais ricos, nem os mais eloquentes, mas ainda assim, despertam nelas algo que nem elas mesmas conseguem explicar. Algo que não se vê com os olhos, nem se mede com elogios ou presentes, algo que não nasce no corpo, mas fermenta silenciosamente na mente, como uma obsessão que cresce no escuro. A neurociência até tenta dar nome a isso chamando de excitação psicológica, mas a verdade que eu, Schopenhauer, quero lhe mostrar vai além da ciência fria, porque o desejo feminino, ao contrário do que o homem comum imagina, não começa no toque. Ele começa no espaço vazio que ela projeta em você, no mistério que você não revela, na profundidade que você carrega sem jamais explicar. E aqui está a parte que poucos homens vão entender, e que a maioria jamais terá coragem de praticar. O desejo genuíno, o que acende uma mulher emocionalmente madura, não nasce da sua aparência, nem do seu dinheiro, mas da sua presença, daquela que não se entrega de imediato, nem se desespera para ser compreendida. Hoje, eu vou lhe mostrar 9 qualidades psicológicas que excitam uma mulher madura de verdade, e nenhuma delas tem a ver com frases prontas, jogos infantis ou tentativas de impressionar. Estamos falando de postura interior, de comportamentos que nascem da profundidade e da lucidez, e que despertam nela algo que não pode ser fingido, só sentido. Existe algo no homem que sabe o próprio valor, que não precisa se explicar, que não revela tudo de imediato, que acende um alerta silencioso no cérebro feminino. Não é o tipo de homem que mente ou esconde, mas aquele que é inteiro demais para se reduzir a palavras ou intenções rasas. E é justamente essa incompletude aparente, esse espaço entre o que se vê e o que se intui, que cria uma tensão irresistível, não no corpo dela, mas na alma. A mulher madura já viu de tudo. Ela já foi alvo de cantadas copiadas, de carências disfarçadas de atenção, de homens que elogiam demais porque duvidam de si mesmos. Nada disso a surpreende mais, mas um homem que caminha firme, sem pedir permissão para ser quem é, um homem que não se justifica, que não oferece o mapa antes da viagem, esse sim, ela não esquece, porque ele é como um livro incompleto, e toda mulher inteligente que cruza com ele sente algo profundo. Eu preciso entender esse homem, preciso decifrar esse enigma, e é nesse exato momento que ela entra no jogo, não o jogo raso da conquista teatral, mas o jogo silencioso da excitação emocional, o teatro invisível da mente, onde tudo o que não se diz se torna ainda mais poderoso. Esse homem não força a intimidade, ele permite os espaços, e é nesses espaços que ela imagina, interpreta, projeta e se envolve, porque o mistério não é ausência, é presença seletiva, é saber calar na hora certa, ouvir mais do que falar, e jamais tentar comprar atenção com excesso de informação. A mulher que está pronta para um amor verdadeiro não quer um livro escancarado. Ela quer um enigma que pulsa verdade, que provoque, que inspire respeito, não porque se esconde, mas porque vive uma vida tão rica, tão preenchida, que ela se sente privilegiada só por tentar desvendar. Esse é um dos gatilhos mais potentes e também um dos mais ignorados pelos homens. O poder de viver uma vida tão autêntica, tão profundamente sua, que o simples fato de estar perto de você a faça desejar entrar nesse mundo que não se explica, mas que se sente em cada silêncio, em cada olhar, em cada ausência que pesa mais do que 1000 palavras. Não estamos falando aqui de um olhar vulgar, desses que se aprende assistindo novela ruim ou consumindo vídeos que ensinam a seduzir como um ator de 5ª categoria. Não é o olhar que tenta conquistar, nem o que suplica por atenção. É o olhar que revela algo infinitamente mais raro. Presença, firmeza e leitura emocional. É o olhar que comunica sem falar, que afirma sem pedir licença, que mostra, em silêncio, o domínio que um homem tem sobre si mesmo. A mulher que possui maturidade emocional sente isso no primeiro instante. Ela percebe quando um homem realmente está presente, e o primeiro sinal dessa presença não vem das palavras, nem dos gestos, vem do olhar. Você já reparou no olhar de um homem inseguro? É inquieto, desorganizado, disperso. Ele procura sinais, tenta ler reações, busca aprovação sem perceber. Agora compare com o olhar de um homem centrado, que observa em silêncio, que fixa os olhos não por invasão, mas por constância,
Um olhar que não quer agradar, mas simplesmente é. Esse olhar não implora por afeto. Ele emana clareza, calma, confiança. Ele não é agressivo, mas também não se encolhe. É o domínio sereno de quem não se dobra ao desejo de impressionar. Quando esse tipo de homem olha para uma mulher, ela sente algo que escapa da razão. É como se ele estivesse vendo algo além da forma, algo que muitos jamais enxergam. O ser. Ela sente que está sendo lida, não como objeto, mas como alma. E é nesse instante que algo muito mais poderoso do que a atração física começa a se manifestar. A sensação de que aquele homem não está ali por necessidade, mas por escolha. E essa escolha, essa intenção lúcida, provoca nela um desejo diferente. Não o desejo de ser desejada, mas o desejo de ser decifrada, compreendida, tocada por dentro. Esse olhar a desarma, não porque a ameaça, mas porque a revela. Ela se sente exposta, mas não violada. Ela sente que precisa estar à altura. Poucos homens compreendem que o verdadeiro erotismo começa aqui, nesse olhar que não invade, mas afirma, que não busca resposta, mas revela a estrutura. Nesse momento, o cérebro dela reconhece algo raro, um homem que observa com intenção, não com fome emocional. E é aí, nesse instante silencioso, que o verdadeiro jogo começa. Não por palavras, não por toques, mas por um código primitivo que só os homens conscientes são capazes de acessar. O código da presença, da força interior, da maturidade afetiva. E se isso já não bastasse, existe outro detalhe que separa o homem comum do homem admirado: sua rotina. A mulher que tem inteligência emocional sente atração, sim, mas não por quem vive girando em torno dela, e sim por aquele que tem uma vida. Poucas coisas despertam mais respeito e tesão em uma mulher do que um homem que é fiel à própria agenda, que tem compromissos, metas, limites claros e que não abandona a si mesmo por causa de um "vamos nos ver hoje". Ela não quer um escravo da atenção, ela quer um homem que constrói o próprio mundo e que, por escolha, talvez permita que ela faça parte dele. E se você quiser um teste prático, observe isso. Toda vez que você cancela compromissos por ela, algo nela se apaga. Ela pode sorrir, ela pode aceitar, mas lá dentro, no que ela não diz, a admiração morre um pouco. Agora veja o oposto. Quando você diz com serenidade: "Quero te ver, mas hoje eu tenho um compromisso comigo mesmo", ela pode fingir desdém, mas no fundo, sente um desejo que ela mesma não consegue controlar. É o desejo de um homem que tem estrutura, que sabe quem é, que não se curva ao medo de perder, porque sabe que, na verdade, só se perde o que nunca foi seu. Dominar a própria rotina não é frieza, é clareza, e é essa clareza que faz uma mulher olhar para você com desejo, não porque você a coloca em primeiro lugar, mas porque você tem um lugar, e isso para ela é irresistível. Isso vai além da simples organização. Não se trata de agendas bem preenchidas ou horários bem gerenciados. É sobre algo infinitamente mais valioso: autonomia emocional. Quando um homem demonstra que sua vida está em movimento, com ou sem a presença de uma mulher ao lado, ele emite um sinal claro de que sua felicidade não depende de ninguém, de que seu eixo é interno, de que seu mundo não gira em torno de um corpo alheio, mas ao redor de um propósito que não se dobra ao acaso. E as mulheres que possuem maturidade emocional não querem ser o centro de nada, porque sabem que quem gira em torno de outro acaba perdendo o chão. Elas não desejam ser a razão da sua existência, mas parte de um sistema que já funciona, de um universo que já pulsa por si, antes mesmo delas chegarem. E é por isso que o homem que domina sua rotina tem poder, porque sabe dizer não com elegância, porque não está à disposição o tempo todo, porque quando ele diz sim, esse sim tem peso, tem presença, tem valor. Enquanto muitos estão sempre disponíveis, esquecendo de si na ânsia de agradar, o homem que vive em missão se torna escasso, e tudo aquilo que é escasso se torna desejado. Mas há algo ainda mais sutil, quase invisível, e, no entanto, infinitamente poderoso: o toque. Não me refiro à técnica nem a manuais de conquista, mas ao gesto que carrega uma energia silenciosa por trás, ao toque que não busca, mas transmite. E a mulher emocionalmente madura percebe isso sem esforço. Ela sente no primeiro instante, quando um toque está carregado de dúvida, hesitação, medo de rejeição. Esse toque trai o homem que o executa,
revela carência, necessidade, vazio. Mas o toque que nasce da segurança, da calma, da consciência de quem sabe exatamente onde está e o que está fazendo, esse toque não precisa ser explícito, ele pode ser sutil. Uma mão no ombro, um toque no rosto, um leve encostar na cintura, mas quando é feito com intenção firme e presença silenciosa, ele diz tudo sem uma única palavra. É como se o corpo dela, no mais íntimo, escutasse algo que poucos homens sabem comunicar. Você está segura aqui. Essa é a frase que o toque verdadeiro carrega. E é essa segurança emocional que permite a ela relaxar, baixar a guarda e se entregar. Porque a excitação feminina não começa no toque em si, mas na mensagem invisível que esse toque carrega. Se você toca como quem quer provar algo, você falha. Se você toca como quem quer tomar algo, você a repele. Mas se você toca como quem sabe exatamente o que oferece, como quem domina a própria energia, ela sente. E quando ela sente, tudo muda. O toque certo é aquele que não pede permissão, mas também não exige. É aquele que surge de um homem que não precisa da validação do resultado, que não está tocando para ser aceito, mas porque está inteiro, presente, calmo. Esse é o tipo de toque que se torna memória, que fica gravado na pele, na mente, no corpo emocional dela, porque não foi o gesto que a tocou, foi a sua energia. E é isso que as mulheres maduras desejam, um homem que não seja um bufão, um palhaço tentando arrancar sorrisos desesperados, mas também não um sujeito frio que leva tudo a sério como se a vida fosse um quartel. Elas querem um homem equilibrado, que saiba tocar sem urgência, que saiba rir sem fugir da profundidade, que saiba olhar sem invadir, que saiba viver sem precisar provar que merece amor. Existe uma forma de humor que excita profundamente, mas não tem nada a ver com piadas preparadas ou com tentativas forçadas de ser engraçado. É um humor que nasce da leveza emocional, da inteligência relacional e da rara habilidade de transformar a tensão em presença, de criar um espaço interno onde ela pode respirar, sem o peso do julgamento, sem o medo de errar, sem precisar vestir nenhuma máscara. O homem que domina esse tipo de humor não busca fazer rir. Ele simplesmente não reage com drama, nem com ansiedade. Ele não interpreta a vida como uma cena de teatro, onde tudo precisa ser controlado. Ele provoca sorrisos não com palavras decoradas, mas com o seu jeito de estar ali, inteiro, calmo, lúcido. Pense por um momento na tensão típica de um primeiro encontro. Ela chega com os escudos erguidos, observando cada palavra, cada gesto, cada nuance, tentando decifrar se você é apenas mais um, se está tentando conquistá-la ou dominá-la. Agora imagine que, em meio a essa tensão, você solta uma provocação leve, um comentário afiado, mas suave, algo que quebra o gelo sem quebrar o respeito. E de repente, ela ri. Esse riso não é apenas um som, é um sinal psicológico. É como se naquele instante o corpo dela dissesse: agora posso baixar a guarda, porque o riso verdadeiro é sempre o início de um relaxamento emocional, e nenhuma mulher consegue se abrir sexualmente enquanto está em estado de alerta. O humor que provoca desejo não nasce do esforço, mas da leitura emocional do momento, da sensibilidade para perceber quando trazer leveza, sem jamais perder a profundidade. Schopenhauer diria que onde há tensão contínua, o desejo se sufoca, porque o prazer não sobrevive onde há medo. E o homem que entende isso sabe: um único sorriso sincero pode abrir portas mais profundas do que 1000 elogios vazios. E mais, o homem que consegue rir de si mesmo, que não tem medo de brincar com suas próprias imperfeições, que fala de si com graça, sem culpa nem defensiva, esse homem demonstra um tipo raro de poder, o de quem já se aceitou por completo, o de quem não precisa se proteger o tempo inteiro porque já fez as pazes com quem é. Essa leveza não é imaturidade, ao contrário, é força emocional refinada. Ela convida a mulher para um território onde não há cobrança, onde ela pode ser quem é, onde ela não precisa impressionar ninguém, porque já se sente aceita. E nesse campo aberto e livre, a excitação surge de forma natural, sem ser arrancada, sem ser forçada, simplesmente fluindo como uma dança silenciosa entre segurança e diversão. Você já percebeu como alguns homens quase não falam, mas quando abrem a boca o ambiente inteiro silencia? Eles não precisam elevar o tom para serem respeitados, porque carregam uma voz que toca mais do que os ouvidos, toca o inconsciente emocional.
Isso se chama voz de comando, e não tem nada a ver com gritar ou impor. Ela é firme, pausada, com ritmo próprio, não corre, não hesita, não implora por aprovação. Você já percebeu como alguns homens quase não falam, mas quando abrem a boca o ambiente inteiro silencia? Eles não precisam elevar o tom para serem respeitados, porque carregam uma voz que toca mais do que os ouvidos, toca o inconsciente emocional. Isso se chama voz de comando, e não tem nada a ver com gritar ou impor. Ela é firme, pausada, com ritmo próprio, não corre, não hesita, não implora por aprovação. O verdadeiro poder não está na dependência, mas na liberdade. E quando uma mulher sente que você é livre, livre de apegos, de ilusões, de necessidades desesperadas, mas ainda assim, escolhe estar com ela, essa escolha se torna irresistível. A mulher emocionalmente madura não quer ser o seu universo. Ela deseja habitar um mundo que já é pleno, com ou sem a presença dela. E esse é o poder silencioso do desapego consciente. Não aquele que se finge, mas o que nasce de uma alma que já encontrou repouso em si mesma. Você pode dizer tudo certo, usar as palavras perfeitas, mas se o seu corpo estiver em descompasso, ela vai perceber, porque o corpo não mente, e o inconsciente dela escuta o que está além da linguagem verbal. A linguagem corporal é o idioma da verdade emocional. E a mulher madura, aquela que já viu o mundo o suficiente para deixar de se encantar com performances, lê isso sem esforço. Ela não precisa de provas, ela sente. O homem que domina a própria linguagem corporal não entra em um ambiente pedindo licença, mas também não invade. Ele apenas se faz notar, não porque fala alto, mas porque existe com profundidade. Presença é isso, é caminhar devagar, com a coluna ereta, com movimentos conscientes, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar preencher o espaço, apenas ocupando-o com naturalidade. Ele não se esconde, ele não se encolhe, ele não busca permissão com os olhos, ele observa, respira, se move com clareza, como quem sabe exatamente para onde está indo, mesmo que o mundo ao redor esteja perdido. Esse tipo de presença ativa um sinal invisível no corpo da mulher. Ela talvez ainda nem saiba o que sentiu, mas algo nela já reagiu. O instinto de atenção foi despertado, porque o corpo de um homem transmite status psicológico, e status psicológico é mais poderoso que qualquer frase decorada. Você já viu um verdadeiro líder entrar em uma sala? Ele não precisa dizer nada. As pessoas simplesmente percebem. A mesma lógica se aplica à excitação feminina. Homens com linguagem corporal dominante não cruzam os braços como escudo, não mudam de postura a cada segundo, não riem nervosamente para agradar, não vivem tentando encontrar a posição mais atraente. Eles estão ali, inteiros, sólidos, e essa solidez física comunica o que palavras jamais poderiam. Eu estou em paz comigo, e isso me torna inevitável para você. Toda mulher emocionalmente madura carrega uma curiosidade silenciosa, não por aquilo que já está escancarado, mas pelo que está escondido, pela sombra, pelo silêncio, pelo que ainda não foi revelado. E aqui está o erro de muitos homens. Eles querem ser transparentes demais, cedo demais. Revelam traumas, carências, fragilidades na esperança de parecerem profundos, quando na verdade estão apenas implorando por conexão. O homem que compreende o valor da escassez emocional sabe disso. Intimidade não se dá de uma vez, ela se constrói em camadas. Ele compartilha, mas com medida. Ele se abre, mas com critério. Ele revela, mas não se despe emocionalmente no primeiro encontro. Isso cria tensão, e a tensão, quando bem administrada, é combustível puro para o desejo psicológico. Ela começa a se envolver não porque foi convencida, mas porque está sendo convidada a descobrir. Cada encontro é uma nova página, cada silêncio, uma vírgula entre duas revelações, cada olhar, uma pergunta sem resposta. É como se ela estivesse lendo um romance, e o melhor, um romance que ainda está sendo escrito diante dela. Esse é o homem que ela deseja, não o que expõe tudo, mas o que vive com tanta intensidade que ela sente. Ainda há mais para descobrir. Agora, se você sente que esse conteúdo falou com sua essência, se alguma parte de você despertou ao ouvir essas verdades, então talvez você esteja pronto para ir além. No canal Mente Mística, você vai encontrar reflexões ainda mais profundas, estratégias baseadas em psicologia real, comportamentos que transformam sua energia masculina em magnetismo puro,
e uma nova forma de enxergar o desejo, o amor e o seu próprio valor.